entrevista de hoje é um milagre. Porque faz o quê? Uns 3 anos faz. Eu sou da cola desta mulher que está aqui. Que, assim, conheci no Instagram. Tem um trabalho sensacional no Instagram. Consegue levar a mensagem da profissão, do que faz um intérprete, do que faz um tradutor, com muita leveza, com muito humor, com muita cor. Daniele Sass. Muito feliz, nossa, e é uma honra, né? Eu tô me sentindo. Eu falei pro meu marido, né, pro Juan, ele falou, nossa, como você tá chique. Eu falei, eu tô chiquérrima, eu vou falar com a Damiana hoje, então assim, estou me achando. Você é chiquérrima, entendeu? Eu fiquei super feliz, assim, a gente tem as agendas complicadas por conta do trabalho, mas que bom que deu certo. Acho admirável o trabalho que você... Bom, primeiro, o seu trabalho como intérprete, e segundo, o trabalho que você faz de divulgar a profissão de uma forma tão gostosa, didática, né? Ela mencionou o Juan, gente. O Juan, parece que os dois trabalham juntos, né? Até onde eu sei. O Juan também tem um Instagram maravilhoso, e o Juan tá na lista, hein, Juan? Você tá ouvindo aí, ó, você vai ouvir a entrevista da sua colega, por favor, tá? Já vai arrumando o tempinho. Você não sabe? Vou te contar uma novidade. O Juan é meu marido. Ele é meu marido. A gente é casado já há 15 anos. Gente, eu não sabia, olha só. 2 intérpretes casados. Somos. Aí a gente... Ele, na verdade, quando a gente começou a interpretar, a gente começou juntas, porque foi quando a gente chegou no Brasil, a gente morava no Chile, né? Ele é colombiano, eu brasileira, a gente morava no Chile. Quando a gente veio pro Brasil, eu tinha acabado de ter a Ana Júlia, que é a minha mais velha, e aí a gente acabou conseguindo uma oportunidade para interpretar, e nós dois fomos interpretar, mas logo depois ele estava fazendo faculdade de pedagogia e ele foi contratado como professor numa escola. Então eu continuei interpretando, traduzindo, e ele já ficou mais como professor, né? E aí depois de uns tempos, assim, quando eu já estava me firmando mais como intérprete, ele saiu da escola e aí ele veio trabalhar como intérprete também. E aí a gente acabou sendo a dupla do espanhol, né? Porque ele também faz espanhol. E aí, então, olha, aí aqui a gente já vai ter que fazer parte 1, 2 e 3. Vai ter que fazer a parte 1 com a Daniele, a parte 2 com o Juan. E a parte 3 vai ter que ser como um casal. Vai ser uma delícia. Olha, de cabine com as DRs, hein? Tem seus momentos. Tem seus momentos, assim, né? Mas tem suas vantagens, né? Porque... como por ele ser nativo do espanhol e eu do português, a gente às vezes faz uns combinados na cabine, né? Pelo menos eu acho gostoso quando eu posso interpretar para o português e ele para o espanhol. Fica mais natural, porque é meu idioma nativo e o dele também e tal. Então, às vezes a gente faz uns combinados, ou às vezes eu tô mais cansada, ele faz um slot, né, que é o tempo de interpretação, que a gente divide. O pessoal, não sei se aqui que te escuta já conhece essa terminologia, né? Mas a gente... Tem quem sabe, tem quem não saiba, porque, aliás, mandar um abraço aí, o pessoal manda mensagem. Eu ouço a voz do tradutor no ônibus, indo pra faculdade. Olha só. Eu recebo as mensagens de vocês, hein? Então vai traduzindo também para os iniciantes. Na interpretação, a gente trabalha em dupla, quando o trabalho é um pouco mais longo, né, a partir de 1 hora, mais ou menos, a gente já começa a trabalhar em dupla. E aí a gente faz slots, né, faz um período um período outro. Geralmente 20 minutos, né, e só que tem, no fato de estar com o marido em cabine, você consegue organizar melhor essa logística. Então, às vezes, eu preciso fazer uma ligação, ou eu preciso resolver um problema, ou eu tô um pouco mais cansada, ou o contrário, a gente... pode deixar que eu seguro um pouquinho mais, resolve o que você tá resolvendo e tal. Coisa que com um colega, por mais que você tenha uma amizade e tudo, você fica um pouco meio cheio de dedos pra pedir, né? Segura aí um pouquinho. Tenho bons colegas que a gente não tem problema de pedir. Mas com o marido é mais fácil, né? Mas tem momentos que rolam umas DR, assim, tipo, intervalo, vamos resolver aquele BOzinho que tá pendente lá, quem vai pegar as meninas depois, quem vai levar não sei onde, sabe, assim... Aproveita para resolver dentro da cabine. Isso daí já vai dar uns programas só, hein?
Aguardem um episódio especial, casal trabalhando na mesma área. Eu conheço vários. Depois, se você quiser, eu te passo uns nomes aí para você montar um programa. Vai ser bem bacana, com certeza. Isso, tá vendo, gente? É tudo ao vivo, é tudo assim. Mas hoje a gente vai contar a história da Daniele. Então, Daniele, tá bom. Contasse um pouquinho, né, de como surgiu a decisão de você trabalhar com tradução, ir para interpretação, porque a sua primeira formação não é tradução, né? Você é da comunicação. Exato. Eu fiz comunicação, fiz rádio e TV na Casper Libero. Quando começou a turma de rádio e TV, eu fui da primeira turma de rádio e TV da Casper, aqui em São Paulo. E ó, só quem não é de São Paulo, tá? A Casper Libero é uma referência, assim, né? A área de comunicação, na época, era Metodista, Casper Libero e a USP, a ECASP, né? Exato, e a Casper Libero, ela fica no prédio da Gazeta, na Paulista, né? Então já é um lugar super emblemático, né? Então você faz a faculdade já na expectativa de entrar pra Gazeta, para começar a trabalhar ali e tal. E a minha irmã fez Metodista. Quando você estava falando da Metodista, ela fez, porque ela seguiu meus passos, né? Ela vai escutar esse programa, eu tinha que mencionar esse fato, mas bom, enfim, depois no final ela acabou engrenando na carreira como produtora de TV, e eu eu tinha decidido, depois que eu formei na faculdade, eu fui trabalhar como voluntária num programa, numa ONG, e aí foi onde eu conheci o Juan. E eu estava no Chile, ele é da Colômbia, a gente casou, ficou morando lá, continuei trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco. E depois, quando eu fiquei grávida, eu falei, não, vamos voltar para o Brasil, ficar perto da família, né? Aquele medo de mãe de primeira viagem e tal. E aí, com uma neném pequena, o que eu tinha adquirido nessas viagens todas foram os idiomas, né? Inglês e espanhol. Inglês eu já tinha estudado a vida inteira, aquela coisa, né? Todo mundo já fez um CCA na vida, CNA e tal. E aí eu, com as viagens, tive a oportunidade de colocar isso em prática. E eu não tinha pensado nisso, mas eu sempre fui intérprete nas viagens. Porque os meus colegas lá, a maioria deles não falava outros idiomas. Então, eu lembro que a gente foi para a China, por exemplo, num grupo que era de brasileiros, chilenos, e ninguém falava inglês, e muito menos mandarim, né? Então, a gente tinha uma pessoa lá que nos ajudava interpretando, traduzindo as situações e tudo, do mandarim para o inglês. E eu tinha que falar inglês do inglês ou para o português ou para o espanhol. Então, eu sempre estive envolvida com a questão dos idiomas, né? É uma coisa assim que eu sempre gostei. Uma das minhas... Eu tinha duas opções na hora de prestar vestibular. Letras era uma delas, né? Então, eu sempre gostei. E aí, quando a gente voltou, depois que eu tive a neném e tal, eu falei, quer saber? Vou usar os idiomas que eu adquiri nesse tempo para ganhar dinheiro, né? Tem que trabalhar. E eu não queria voltar para trabalhar eu trabalhava em rádio. E é um segmento um pouco duro, porque você trabalha muito, né? E não ganha muito, ganha pouco. Então eu falei, chegando. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Aí mandei currículo, e assim, né, a gente fala que eu sou bem cara de pau, né? As pessoas que me conhecem sabem, eu não tenho medo de me lançar. Eu tive a oportunidade de conversar numa agência de tradução, e contei toda a minha história, contei as experiências que eu já tive e tal. E aí a pessoa falou pra mim, você já fez interpretação em cabine? Eu falei, não sei nem o que é isso, né? Era pra comer? Não sabia mesmo. Aí a pessoa me explicou, sabe o Oscar, né, na TV? Então, abraço, Ana Viana, minha amiga linda, que toda vez que eu falo da interpretação, eu cito o exemplo do Oscar na TV, né? Então eu falo, olha, é quando o intérprete fica lá traduzindo o que a pessoa tá falando simultaneamente, você escuta a voz dele por cima e tal. E eu falei, nossa, legal, eu nunca fiz. Eu fiz interpretação, a maioria das vezes, consecutiva, né? Um pouco de sussurrada, assim, quando eu tava em algum evento com um grupo, era uma aula e eu ficava traduzindo para as pessoas perto de mim e tal, sem saber o que era aquilo. E aí a pessoa falou, olha, eu acho que você podia começar a fazer uns estágios com a gente aqui para interpretar. Eu falei, maravilha, conta comigo, tô precisando mesmo. E aí eu fui... um dia, antes do primeiro estágio, a pessoa me ligou e falou, eu preciso de você agora, que um evento, que o intérprete teve uma dor de barriga, não sei o que aconteceu com esse intérprete, tava precisando pra ontem. Aí eu saí correndo de casa, dei a neném na mão da minha mãe, ela tinha uns 6 meses, assim, e partiu.
Aí eu lembro que eu cheguei lá e a única coisa, ele ainda falou assim pra mim, olha, o colega que tá lá é bem experiente, se você tiver alguma dificuldade, ele vai te ajudar. Ele não sabe que você tá começando, é melhor não contar. Eu, ai meu Deus, né? Então tinha ainda essa expectativa de não passar vexame e ainda fazer a fina. Tive que fazer a fina lá, de que tava manjando muito. E aí botei o volume no talo, né? A gente fica lá com o headset, tem a central de intérprete e tal. Botei o volume no talo e a pessoa tava falando lá e eu não podia me ouvir, porque se eu me ouvisse, eu me confundia. Então eu só tinha que escutar o palestrante. E continuei falando. Aí o colega me cutucava assim, quer trocar? Aí eu trocava, nem sabia que existia essa possibilidade de ficar trocando. E assim foi, meu primeiro dia numa cabine de interpretação. E a partir disso, o colega falou, nossa, eu gostei muito de trabalhar com você e tal. Me indicou para outros trabalhos, a pessoa que me chamou também me indicou para outros trabalhos. E eu praticamente fui jogada na interpretação, entendeu? E eu amei, né? Eu falo que eu consegui juntar as duas coisas que eu gosto, que é o idioma e o microfone, né? Que é por isso que eu trabalhava com rádio. Então, consegui juntar as duas coisas e me lancei aí nos caminhos da interpretação simultânea, principalmente. Você deve ter saído exausta. Nossa, muito. E eu tava amamentando, né? Detalhes, assim. Então, eu tive febre no final, porque eu não saí pra tirar leite, nem nada. Então, eu lembro que meu pai foi me buscar e aí eu chorava no caminho, assim, porque eu tava super febril e eu tinha que chegar em casa e dar mamar pra nenê pra ver se eu melhorava, né? Então, não, eu saí exausta, assim, em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, mas feliz. Você não tem uma noção, uma adrenalina excelente, né? Você sai assim... Ainda mais porque terminou e eu falei, bom, sobrevivi. E além de tudo, o colega gostou do trabalho, né? Então eu falei, nossa, consegui passar uma boa impressão, né? E você sabe que depois eu fui aprendendo na prática mesmo, com colegas. Então, óbvio, no começo eu não contava, né, que eu não tenho formação, porque tem muito preconceito também, eu sinto, entre os próprios colegas, assim, de quem não tem formação na área, tudo. Eu entendo, porque a gente não quer também abrir para aventureiros, né, para qualquer pessoa que acha que dá para fazer, ir lá e se jogar. Eu tive essa sorte, mas depois eu fui procurar me aperfeiçoar, então eu fui fazer um curso e ia pegando dicas de colegas. Então eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com a Marisa Shirasuna, ela era professora na faculdade e alguém tinha me contado que ela já deu uma aula uma vez ensinando a como tirar o blazer dentro da cabine sem você ficar se batendo no colega, como você se comportar na cabine. Então, a primeira vez que eu fui dividir cabine com ela, eu já sabia dessa história, eu tive o maior cuidado, assim, né, de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. E aí, depois contei pra ela, ela deu risada, falou, não... E fui pegando dicas, né, e, enfim, com colegas, fui aprendendo na prática mesmo, né. E depois também tentando fazer aí alguns cursos para aprender realmente a técnica. Então, isso é legal você pontuar, né? Porque, na verdade, o que existe, você deve perceber muito isso, tem aquela coisa, seja tradutor, bilionário e tal. E as pessoas entram pelo dinheiro, que assim, ó, eu não sou bilionária, a Daniele também não, nós somos trabalhadoras, né? Pagamos nossos boletos, né? Eu sou muito grata à minha profissão, porque, né, tô aqui pagando as minhas prestações na Caixa Econômica, mas é o meu apartamento, o carro. Meu marido é artista plástico, eu falo que, né, duas profissões, tradutor e artista plástico, mas a gente, né, tem as nossas coisas. Batalha, né? A gente batalha, mas não é fácil, não é uma coisa... Não. E assim, é isso que você falou, você teve essa experiência assim, pá, jogou no fogo ali a Daniele conseguiu interpretar ali, né? Você podia ter muito... tá bom, então o que eu sei tá bom, né? Mas se manter no mercado são outros 500, né, Daniele? Não, e assim, vou te dizer que eu fiz, mas não consegui viver disso. Não dava, era muito recente, tudo. Então eu fui trabalhar como na Microsoft, eu trabalhava como agente de atendimento. E lá fui tendo experiência também com interpretação, depois que a gente passa, que olha para trás e fala assim, gente, estava tudo realmente sendo direcionado nesse sentido, né? Porque lá eu fazia interpretação OPI, né, que é o over the phone, assim, então a gente, o cliente ligava
e a gente tinha que ser o intérprete na ligação com o engenheiro, né? E muitas vezes engenheiro indiano, e aí você não entendia direito o que a pessoa falava, e eu super nervosa. Era assim, né? Mas foram aí 3 anos, mais ou menos, que eu trabalhei com isso, e paralelamente eu ia fazendo eventos, né? E também, eu também, logo no começo que eu me embrenhei aí pela área da tradução, eu fazia legendagem de novela mexicana. E isso também foi uma experiência muito legal, porque primeiro que eu vi que não é nada fácil, né? Dá um baita de um trabalho fazer legendagem. Eu adoro, porque, como eu falei, o audiovisual é uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu recebia as coisas um pouco mastigadinhas, já vinha com a minutagem, eu só tinha que entrar no programa e ir escutando e traduzindo as falas. E depois a minutagem já estava pronta, que para mim é a parte mais difícil, né, de fazer. Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo para poder me manter financeiramente. Eu só realmente tomei a decisão, eu comecei a interpretar em 2011. Eu tomei a decisão de viver de tradução e interpretação em 2015. Então, assim, foram alguns anos para me preparar, para primeiro conseguir me sentir seguro o suficiente no mercado, para obter as técnicas que eu precisava, porque eu sentia que faltava, e para também aquela síndrome do impostor, porque você começa, no meu caso, como eu não tinha nenhuma formação, eu ficava achando, não, as pessoas não vão me aceitar, não vai dar certo. Então, depois que eu comecei a ver que eu tinha uma rede de colegas que confiavam em mim, que gostava do meu trabalho, clientes, né? E, enfim, aí tudo isso foi me ajudando para eu, num momento, tomar a decisão de falar, tá bom, agora eu vou sair da Microsoft e vou trabalhar só com tradução e interpretação. E me preparar para aqueles momentos que tem suas baixas, porque tem meses que a gente está cheio de trabalho, tem meses, por exemplo, julho é um mês super fraco, e você tem que estar bem da cabeça para você não surtar, né, nesse período. Então, realmente, foi um período, assim, ainda tenho aí meu calcanhar de Aquiles aqui e ali, em alguns momentos, né, que tem que cuidar para que ele não me faça tropeçar, mas não foi de uma hora para outra, não. Essa história de você faz um curso e dá certo... Inclusive, interpretei com pessoas que fizeram um curso assim, tipo, eu fiz um curso, foi uma semana de curso. O curso pode ter sido excelente, mas não formou um intérprete, entendeu? Assim, tive mais experiência de trabalhar com colegas que ainda não estão prontos. E eu acho que todo mundo começa de algum jeito, mas você tem que começar com essa consciência de que, fiz um curso, gostei, é a área que eu quero, mas eu preciso me preparar mais, entendeu? Então, assim... É assim. Porque o curso ele vai te dar as ferramentas para as horas de perrengue e o intérprete ele tem que lidar com ao vivo e a cores, né, Daniela? Sim. Então, muitas emoções, são muitas emoções ali, né? Tudo pode acontecer. Tudo. Por mais que se prepare, por mais que receba material, né? Não existe um roteiro para a vida, né? Não. E tem situações que realmente te pegam de calça curta, assim, né? Eu lembro de uma situação, eu adoro contar essa história, que eu tava com a Ana Lúcia Suave, né? Uma colega que a gente trabalha muito juntas. E a gente foi interpretar num evento, e o host do evento, o MC do evento, era o Fábio Porchat. E ele é muito divertido, já por si só. Ele tinha um roteiro, né? E a gente tinha o roteiro que ele ia falar e tal. E as apresentações, era um evento de uma empresa. Então, assim, a gente era aquela coisa de falar dos resultados financeiros da empresa e tal. Então, tudo isso a gente estava tranquilo. A gente não estava preparado para o Fábio Porchat, né? Ele é uma pessoa engraçada. E aí, ele fazia piadas. Era praticamente a gente traduzia um stand-up comedy, assim, e a gente não estava preparada para isso. Então, foi uma situação, assim, que pegou a gente desprevenida e a gente teve que ter muito jogo de cintura, porque tinha hora que ele falava alguma coisa e eu morria de rir antes de conseguir interpretar, e isso é muito chato, né? É quando você tá querendo entender a piada, tá todo mundo dando risada e você não tá dando risada porque você ainda não terminou de escutar o que estava falando. Então, a gente tinha que ter essa sensibilidade de quando uma estava assim, morrendo não, essa eu não vou conseguir traduzir, a outra puxava e traduzia e falava, né? E aí, tomava um tempo tal, e a outra pegava, então assim... E isso acontece já também o contrário, né? Essa foi uma situação que era engraçado, que a gente dava risada e tava difícil de se concentrar. Claro, o público também dava risada da gente rindo na cabine, e
olha que intérprete, né, tem aquela coisa de você tá ali pra representar, mas é muito difícil, você ser humano, e a pessoa tava ali, e aí, não, detalhe, a gente encontrou com ele no almoço, e fomos pedir uma foto e tal, e ele falou, vocês estão fazendo interpretação, né, pros nossos irmãos, né, e tal. Legal, tiramos a foto e tal. Quando a gente volta do almoço, ele fala assim, pessoal, eu quero agradecer a interpretação, eu soube que temos aqui as 2 meninas que estão fazendo um ótimo trabalho, e eu quero facilitar o trabalho delas, porque parece que tá sendo difícil, né, assim, elas comentaram que eu falo muito rápido, então eu vou facilitar e tal. E aí ele começou a falar uma lista de palavrões, assim, e aí ele falava assim, todos os nomes que você pode imaginar para o pênis, assim, sabe? E aí a gente ria, que nem não sei o quê, e não conseguia traduzir. E aí todo mundo entendeu que realmente não é um trabalho fácil você querer traduzir um comediante, né? Enquanto ele tá ali fazendo o seu show. E aí, como eu tava dizendo, por outro lado também aconteceu, de você tá num momento muito emocionada, né? Então, tem muito evento que chama aquelas palestras motivacionais e tudo, e pessoas com histórias super marcantes, e você tá ali, tá escutando, e você começa a se envolver com aquilo. É muito difícil você manter a compostura. E aí também ter esse jogo de cintura com o coleguinha, dele perceber que você não tá, olha, essa daqui eu vou começar a chorar, hein? Pega agora, porque senão vamos passar vergonha. E o colega, assume o microfone ali para você se recompor, né? Então, são experiências que realmente não tá em nenhum livro, não tá nas apresentações de PowerPoint que os clientes mandam, é só no ao vivo mesmo que a gente experimenta. Não, e é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, aqui nos bastidores. O intérprete fica lá escondidinho na cabine, né, às vezes eu ouço umas coisas assim, tipo, a cabine é que faz a interpretação. Tem alguns clientes que até hoje acham que, assim, aluga o aparelho funciona sozinho. Exato. Já fui salvar muitos eventos assim, viu? Foi um só, 2, não, já foram vários. Eu já ouvi muito isso. Contratar um equipamento e não contratar intérprete. A gente sai correndo para interpretar, assim. E uma vez eu tava no Traduza, né? Que é um evento de saúde, e aí eu entrei com a Patrícia na cabine, que é a Patrícia, né, Patrícia Gimenez, um abração pra Patrícia. Patrícia, mostra aí entrei ao vivo, mostra aí como é que é uma cabine, como que funciona por dentro. Até hoje é um dos vídeos mais vistos meus, porque eu percebo que o cliente não sabe, os tradutores têm curiosidade, que muitas vezes, às vezes o curso de tradução não tem a cabine, e, nossa, deixa eu ver como funciona. Então, existe uma curiosidade e vocês ficam ali escondidinhos, né? A gente vê o rosto de vocês. Então, é um trabalho super importante, mas que fica ali nos bastidores. Às vezes as pessoas tiram a importância e só lembram da importância quando faz falta, né? Exato. Preciso do intérprete agora. Vários comentários a respeito disso. Menina, eu falo, hein? Você me corta, porque eu falo demais. Amamos, não vou cortar. O pessoal realmente não percebe a cabine. Então, assim, eu até coloquei outro dia um meme que eu achei muito engraçado. Uma pessoa que tá dentro do carro, não sei se chegou a ver. O cara tá no carro e eu acho que o vidro dele é espelhado e para uma mulher do lado de fora e começa a passar batom, mandar beijinho. E, gente, acontece isso na cabine. As pessoas param em frente da cabine e começa a se arrumar, sabe? Assim, olhar no espelho, no vidro, no reflexo. Não sei se ela não vê que tem gente lá dentro, né? Então, a gente é invisibilizado na cabine. Ou batem na porta da cabine, você tá interpretando, a pessoa bate na porta pra pedir, pra colocar a apresentação dele, a gente fala, não é aqui, é ali do lado, né? Ou tá interpretando, não tem ideia, assim, né? Sabe que uma vez entraram e, sabe o Giba do vôlei? Colocaram o Giba do vôlei dentro da cabine. Primeiro que eu quase morri do coração, que eu era apaixonada por ele, né? Meu marido, coitado, Juan, quando ele perde essas coisas, porque ele não é do Brasil, né? Ele perde esses lances. Eu, assim, morrendo, e ele, assim, quem é esse fulano que enfiaram na cabine, né? Chegou meio de 2 metros de altura na cabine, super pequenininha. E aí porque o cliente queria esconder o convidado pro público. O público não podia ver que era ele que ia estar lá. E enfiaram o homem lá dentro da cabine. Você acha que eu interpretei depois disso? Jamais, né? Fiquei...
Depois ainda fui lá, tirei uma foto com ele e tal, porque, né, eu sou dessas, eu tiro foto, viu? Tem colegas que querem morrer comigo, mas eu sou dessas cara de pau, né? Vou lá, peço foto. Se pode, né? Tem situações que dá, né? A gente tem que ter esse senso, né? Tem situações que não dá. Eu fui num evento que tava o Ronaldo Fenômeno, era um evento que não era de futebol, quer dizer, era futebol, mas não era com ele como estrela de futebol, que aí eu acho que ele tá acostumado a ser paparicado. Aí ele estava ali como dirigente de clube, e com outros dirigentes de clube, então não cabia chegar lá e falar, posso tirar uma foto? Agora, se você tá num ambiente em que ele é a estrela, como esse caso, todo mundo vai lá, quer tirar foto e tal, você entra na fila e tira foto também, entendeu? Eu sou dessas, mas enfim. E aí, bom, falando da MSB, voltando, né? O TDAH da pessoa faz ela viajar um pouco, hein? Cuidado comigo. Mas, enfim. E a cabine, realmente, ela é esse ambiente que as pessoas não têm ideia do que está acontecendo lá dentro, né? O que é bom pra gente, que a gente se sente protegido no sentido de... quando eu tô interpretando, eu faço careta, eu me mexo, né? Eu fico psicografando em alguns momentos. Então, é bom você ter essa estrutura para você se proteger nesses momentos que você tá com muita carga cognitiva, né? Tem muita coisa ao redor acontecendo e você precisa se concentrar no que está acontecendo ali na frente, mas faz com que as pessoas não te deem o devido valor, não achem que há uma pessoa ali trabalhando. Então, é muito raro a gente terminar um evento que a pessoa lá na frente se lembre de agradecer o tradutor. Quando isso acontece uma festa na cabine. Vocês não sabem, mas a gente fica super feliz. Que legal, eles agradeceram o nosso trabalho, porque isso não acontece com frequência. E as pessoas se esquecem de que existiu uma pessoa ali, duas no caso, que passaram um evento inteiro falando na orelha deles para que eles saíssem dali entendendo o que está acontecendo, né? Então, por um lado a gente fica assim, nossa, que chato, não lembraram que a gente está aqui. Agradece o pessoal do som, o pessoal da limpeza, os intérpretes nunca são lembrados. E por outro você pensa, que bom, funcionou tão bem que nem perceberam que estávamos aqui, né? Então, a gente fica aí com um coraçãozinho, uma mistura de sentimentos, mas é legal. Dani, eu vou pegar esse gancho pelo seguinte, isso tem que começar de casa. Sim. Quando eu vou para um congresso de tradução, que eu vou lá fazer uma apresentação e eu sei que tem interpretação, eu vou até a cabine, cumprimento os meus colegas, pego o nome direitinho e eu menciono, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que tem que começar dentro de casa. É fofo. Né? Eu até tem que começar a valorizar os nossos colegas, entendeu? Porque isso a gente vai ensinando pelo exemplo também, né? Claro, e você sabe que isso acontece, quem geralmente faz esses agradecimentos e menciona o intérprete muitas vezes, é o MC, por exemplo, porque ele também faz parte desse staff que está fazendo com que as coisas aconteçam. Então aí ele fala, não, tem mais profissionais envolvidos, né, e agora o próprio palestrante, se ele está acostumado a ser interpretado, ele vai na cabine muitas vezes, vai lá conversar com a gente antes do evento, dá um briefingzinho do que ele vai falar, e aí essa pessoa no final geralmente se lembra e agradece. Mas assim, de 100%, tô te falando assim que uns 20% agradece, uns 20% lembra de dar um pulinho na cabine e falar com a gente. Já é mais do que eu imaginava. O que eu pesquiso da história da tradução, a gente vê que o profissional, o intérprete da área técnica, ele é muito invisibilizado na história. Mas é porque eu acho que eu sou meio cara de pau, por isso que eu te falo, que eu acho que acontece das pessoas lembrarem. Por quê? Por exemplo, aí a gente tá num evento o dia inteiro, um evento técnico e tal, a gente vai almoçar. Vai almoçar com o cliente, muitas vezes, né? No mesmo restaurante onde tá todo mundo almoçando. Aí você senta na mesa, tem outras pessoas ali, elas percebem que você é o estranho no ninho. Tipo, quem é essa? Ela é de vendas? Ela é de compras? Eu nunca vi essa menina na empresa. E aí eles perguntam, eu sou intérprete. Você é intérprete, que legal. E aí rola aquele papo, né? Tipo, poxa, que bacana, tô gostando da interpretação, que legal. Essa palavra que você tá falando, a gente tá morrendo de rir porque não é essa. Isso acontece também. Você tá escolhendo uma espanhol, menina, é uma beleza, né? Tem 30 países falando o idioma, cada país escolhe uma palavra para falar sobre um objeto, assim, às vezes você come bola, você tá falando de um jeito que eles estão acostumados de outro, né? Enfim. E aí, essa interação com o público ali na hora do almoço, do café e tal, faz com que eles te lembrem de você em algum momento, né? Então, é por isso que eu te falei, é que eu sou cara de pau. Talvez esses colegas que são mais introvertidos não tenham essa interação com o cliente, aí que passa mais desapercebido, ou despercebido. Mistura, hein?
despercebido. E a gente, como acaba, né, dando a cara a tapa com mais frequência, aí a pessoa lembra um pouquinho mais. Você sabe que uma vez me falaram assim, nossa, você que tá interpretando? Eu achei que era o Google. A sua voz parece a da menina do Google. Eu falei, não, sério? Não, essa daí foi, assim, foi um dos comentários. Ou outra que falou assim, não, a sua voz parece de filme de Netflix. Tenho comentários assim, porque as pessoas não identificam meu sotaque. Como no espanhol, obviamente, né, os nativos têm um sotaque muito marcado dos seus países, e eu tenho um espanhol que eu aprendi espanhol no Chile com um colombiano, então eu acabo puxando um pouquinho do sotaque do colombiano, mas usando muita palavra chilena. Morei um tempo na Argentina, então eu acabo fazendo uma salada lá que a pessoa não identifica. E ela fala, me falaram isso uma vez, parece a menina do Google, a menina da Netflix. Eu falei, tá vendo? O pessoal nem se liga que é uma pessoa que tá lá dentro. É uma loucura isso. Mas assim, também fora o seu trabalho na cabine, né, que foi o que me fez te mandar uma mensagem. Eu falei, não é possível, né? Você também faz interpretações em área médica. Sim. E assim, às vezes ela posta lá a foto dela toda embrulhada, né? Jaleco, touquinha e máscara e não sei o quê, com microfone, né? Que deve ter toda uma dificuldade também de máscara, microfone para interpretar. É uma coisa difícil. Tem colegas que falam, já tivemos aqui colegas que passaram aqui, inclusive pela voz do tradutor, contando, não é pra mim. Uma vez me empurraram no hospital e desmaiei lá no meio da interpretação. Eu entrei em crise. Eu fiquei mal e não sei o quê. Eu, às vezes, faço algumas legendas na área médica, depois fico chorando, né, me emociono, começo a ter falta de ar junto com o paciente lá do vídeo, né, na época da Covid, eu legendava treinamento para os médicos de UTI, aí todo mundo, né, com aquela briga para respirar, e eu parava a legenda e ia na janela, porque eu começava a ter falta de ar, de ouvir as pessoas com falta de ar ali. Então, assim, como que você lida com o seu emocional, porque nós somos da área de humanas, trabalhando com coisas biológicas, com imagens que, né, eu juro assim, eu jamais imaginaria trabalhar na área médica, jamais. E eu adorei. Na verdade, mas como que foi a primeira vez? A primeira. Um trelelé lá, ou você foi segurando? Como é que foi isso aí? A gente tem muito evento que a gente faz em congresso médico, assim, né, que você acaba interpretando alguma cirurgia, algum vídeo, mas você tá na cabine e tá acontecendo alguma coisa lá. E aí, nesses casos, o que eu fazia? Eu fechava o olho e mandava ver. Por exemplo, uma vez, o primeiro congresso médico que eu fiz era de oftalmologia, eles fazendo cirurgia no olho. Menina, me dava uma aflição ver eles cortando as coisas lá. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu não olhava. Mas você tem que olhar, mas não olhar. Olhar e não olhar. Ele tá mostrando lá e você vai ter que olhar, né? É olhar e não olhar mesmo. É você bater o olho e depois, sem brincadeira, é memorizar, pensar, tentar entender o que ele tá mostrando e tal, porque me gerava aflição ver aquilo, né? Hoje eu já não tenho tanta. E aí, por vários motivos, porque você vai passando por experiências que vão quebrando algumas casquinhas, né? A primeira vez que eu entrei numa sala de cirurgia foi um evento que eles estavam falando sobre plasma. E eles iam fazer a demonstração daquele produto num leitão. E eu não sabia disso, eu não fui preparada para isso, a empresa me chamou para traduzir, era uma agência que me chamou para traduzir, né? E eu fui, a primeira parte era numa sala, então eles estavam falando do produto, apresentando, tal, vamos para o centro cirúrgico. E era com mini equipamento, né, com transmissor móvel, então coloquei aí também, mesma coisa, ponho o jaleco, né, aquele aventalzinho que é descartável, touquinha, máscara, e botei o fone e fui. Quando eu cheguei lá, o animal, ele estava todo preparado para isso. Então, ele estava coberto, você não via, sabe, assim, o animal. Porque também eu não fui lá do lado, né? Eu fiquei um pouco atrás das pessoas.
E aí eu consegui trabalhar tudo, só que chegou um momento, eu sentei um pouco mais profundo, os médicos estavam todos ao redor da maca e tal, e eu fiquei profundo, porque eu estava escutando o que eles estavam falando, e eu fui traduzir, e eu fiquei com a cabeça baixa, só que quando eu olhei para o chão, eu vi muito sangue no chão, muito sangue. Aquilo me deu uma gastura. E aí, realmente, é um controle emocional, né, de você pensar. Sei lá, pensa em alguma coisa que não faça você pensar que você tá naquela situação ali, né, com um animal que tá sendo testado por... Tudo isso entra em conflito com algumas coisas que eu acredito também, entendeu? E aí você fica, ai meu Deus, mas ao mesmo tempo eles precisam fazer isso, porque senão a gente não tem avanço médico, então... E se eu pensasse tudo isso naquela hora da interpretação, não ia ter interpretação. Então você pensa em outra coisa, começar, sei lá, pensar nos boletos que eu tenho pra pagar, né? Mas são assim, imagens com cheiro, né, Daniela? sim, mas até que o cheiro, apesar disso, nesse caso, não me incomodou. Era tudo bem, como você tá com a máscara cirúrgica, o ambiente é muito esterilizado, o cheiro de produto esterilizado é forte, tá? Então, essa foi uma vez. Aí, a mais, né, que eu acho que foi quando eu contei esse caos lá no LinkedIn, que gerou bastante engajamento. Quando a Daniele contou, assim, foi nesse dia que eu te escrevi, falei, Daniele, pelo amor de Deus, você tem que contar isso, porque foi bem na semana que eu tinha entrevistado o Ricardo Silveira, né, que é um intérprete maravilhoso, que eu falo que é a voz potente, né, da interpretação, que ele tem uma voz impostada e tal. E ele contando aqui na voz do tradutor, depois vocês podem pesquisar aí a entrevista do Ricardo, que ele fala, não, fui pro hospital uma vez, o pessoal me chamou, me encheu o saco, fui fazer o trabalho, cheguei lá, assim, conseguiu concluir, mas ele falou que ele quase passou mal lá, ele falou que ele já tava desmaiando, assim, no final, assim, ele falou, nunca mais eu coloco o pé no hospital e tal. Aí, Daniele vem com um post no Instagram que eu fiquei assim, meu Deus, conte aqui pro pessoal, por favor. Olha, eu não tive preparação alguma para ir nesse evento. Foi uma coisa assim de um dia para o outro, porque o cliente tinha contratado 2 intérpretes. Um ia fazer inglês e o outro ia fazer espanhol. Só que eles perceberam que a carga horária estava muito alta. E aí eles precisavam ter contratado mais 2, né? Então eu fui chamada assim de última hora. Olha, o curso começou ontem, eles aguentaram fazer sozinhos e amanhã, então, você precisa ir. Ou hoje, eu não lembro a sequência, eu sei que era no dia seguinte, então eu não peguei muita informação. Aí eu recebi a informação do local, e era na escola de cadáveres, um negócio assim, o nome do lugar, não sei o que lá, de cadáveres. Pensei na minha cabeça, vou para um curso, era um curso que tinha me falado, né? Então, auditório, estaremos todos lá e tal. Aí eu cheguei e encontrei a Priscila Molina, minha colega, né? Aí lá, Dani, mas olha, foi tranquilo o curso ontem e tal, blá, blá, blá. Que bom, né? Ah, mas a gente tem que colocar essa roupa aqui e tal, não sei o quê, porque a gente vai entrar no laboratório. Ah, tá bom, vamos pro laboratório. Aí, coloquei toda a roupa e tal. Aí, entrei no laboratório. Quando você entra, aquele cheiro de formol. Um cheiro, gente. E o mais chocante, 10 cabeças em cima das mesas, assim, eram 10 mesas, cada mesa com uma cabeça. Eu fiquei, aí que caiu Humanas, cabeças, né? Instituto de Estudo em Cadáveres, era uma coisa assim o nome do lugar. Aí eu, meu Deus, aí eu abaixei a cabeça e fui pra cabine, que era no final da sala, você tinha que atravessar pelas 10 cabeças, assim, né? E cheguei lá no final da sala, falei, amiga, você não me contou que era isso? Aí ela, eu achei que o cliente tinha te falado. Falei, não, olha, Dani, é assim, eu ontem aguentei aqui porque eu não tava olhando também, mas nossa, é difícil esse cheiro, ó, passa aqui. Ela pegou manteiga de cacau, passou assim na máscara e a gente usou a máscara com manteiga de cacau pro cheiro, né, ficar mais disfarçado e tal. E chegou um momento que ela começou a passar mal. E aí eu traduzindo, interpretando e abanando ela, assim, porque ela começou a se sentir mal, não sei, o cheiro, não sei o que foi. E até porque ela tinha ficado no dia inteiro. Já tinha ficado. Exposta, porque o cheiro é muito forte. Impregna, gente, impregna aquele negócio. E aí era um curso de, como que fala, de nariz, quando é plástica no nariz? Esqueci agora o nome. Mas enfim, era para plástica no nariz. E então eles abriam, quebravam o osso, raspava. E além de ter as cabeças assim, né, no laboratório, como os médicos ficavam em volta, você não ficava tão exposto
aquilo. Mas tinha um baita telão na nossa frente, porque eles filmavam o que o médico estava fazendo. E aí você tinha que olhar com aquele detalhe todo, né? Então, assim, aí foi quando eu comecei a imaginar, é de cera, não é de verdade, sabe? Comecei a ir para outros lugares. Quando eu contei isso no LinkedIn, uma pessoa me escreveu, falou, nós médicos, a gente jura respeito pelo corpo e vocês profissionais deveriam fazer o mesmo. Eu falei, olha, então você me desculpa, a minha ideia não era, como eu posso dizer, fazer pisar, ou fazer que seja algo constrangedor, ou falar que, né, que aquilo não era importante, ou me perdi na palavra agora, mas enfim, eu expliquei para ela, eu queria contar uma experiência que eu tive e como foi difícil para mim, que não sou da área médica, que não tenho essa preparação, lidar com aquela situação. Mas me peço desculpas, eu entrei no post, editei algumas coisas que eu tinha colocado assim como mais engraçadas, editei um pouquinho e tal, e conversei com ela, falei, olha, o que você acha? Você acha que dessa forma tá mais respeitoso, tal, né? Porque não quero ser desrespeitosa com a situação. E aí ela, nossa, obrigada. Primeiro ela falou, obrigada por você ter me respondido, não achei que você fosse responder. E obrigada por você ter tido essa sensibilidade de rever, né? E entendo o seu ponto de vista agora e tudo. Mas porque foi muito chocante, né? E eu não tinha tido nenhuma preparação. E essa foi a... eu vou fazer parênteses aqui, não é que foi coisas engraçadas. Você tentou deixar como que você tornou o assunto um pouco mais leve ali para você... Sim. Lidar. E assim, eu vou fazer um parênteses aqui também, outro parênteses, Damiana, mas nós somos de humanas, a gente não tem preparo para lidar com essas coisas. E eu vou deixar um exemplo tosco meu. Lembra quando teve aquela exposição sobre o corpo humano aqui em São Paulo, no Ibirapuera, que trouxeram aqueles corpos que foram eternizados em sei lá que material que eles usaram, mas você conseguia ver os órgãos com as cores reais e não sei o que, corpos reais. Eu não sei se vocês lembram, se a Dani lembra disso. Eu fui nessa exposição. Eu tive que fazer terapia depois. Porque qual que é o olhar, tá? Porque eu tava com colegas de outras áreas, nossa, o órgão, não sei o que, nossa, que lindo, tal. O que mais me chocou foi que tinha dentro de uma caixa de vidro o sistema nervoso do ser humano, então tinha lá todos os nervos arrumadinhos e tal, só o sistema nervoso. E os olhos e o cérebro de uma criança. Todo mundo ali, nossa, que interessante, não sei o quê. E assim, todos os outros corpos, os olhos eram de vidro, mas naquela caixa os olhos eram de verdade. E aí... só para vocês entenderem o olhar de uma pessoa de humanas, tá? A Dani confirma assim. Mas aí eu já comecei, nossa, o que esses olhos já viram? É uma criança, o que esses nervos sentiram? E já comecei a pensar, né? E agora tá tudo exposto num vidro, como a vida é fria, como... poesia por trás, né? Porque essa vida viveu, né? E é uma criança, e... né? Nossa, eu saí de lá um lixo, assim, e eu tive que ir pra terapia, porque eu não conseguia dormir, eu ficava pensando naqueles olhos. Foi difícil lidar com aquilo. Eu sei que para quem é da área de biológicas, o pessoal tá rindo de mim nesse momento, né? Né? Mas, assim, a gente tem esse olhar mais filosófico, não sei, da vida, e aí é difícil pra gente lidar com algumas coisas. A gente tem consciência, aquilo que você falou, isso vai melhorar, avançar a ciência, que legal que eu tô aqui. A gente tem essa consciência, mas a gente trabalha com as entrelinhas de outras coisas, né? Sim. Então, tem que ter ferramentas, assim. Eu, por exemplo, acho que eu já passei mal com vídeo. Imagina eu no hospital, assim, interpretando. Acho que eu não teria essa capacidade, Daniela. Eu acho que para mim, os dias, assim, foi difícil esse dia. Era uma situação, eu perguntei pra organizadora, né, a gente conversando, e ela também não tem essa vivência nessa área, mas ela falou assim pra mim, olha, você acredita que eu que tive que receber o material na minha casa, porque eles não tinham como entregar aqui, e eles entregaram na minha casa, e ficou aquilo na minha casa uma noite, aí você fica, ai meu Deus, né? E aí, pra você ver que não é só
todo mundo passa por uma coisa assim. É chocante, a gente tá envolvido com histórias macabras, né? De corpos e tudo. É difícil você ter esse olhar técnico pro corpo, né? De você olhar e enxergar aquilo como um instrumento de ensino, né? E aí, então assim, foi uma situação, eu lembro que a que mais me chocou é que tinha uma que era só o rosto, aqui era afundado, entendeu? Porque já tinham estudado aquela parte. E aí o médico estava me contando, pois, que quando eles pagam pelos membros, ele paga, por exemplo, nesse caso, pelo nariz. Então assim, não é que você vai estudar o braço, você vai pagar pelo pedaço que você está pagando, você está comprando aquelas peças, né, ou alugando, não sei exatamente, né, como que é. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica pensando, meu Deus, aquele já foi um pai, aquele já foi o amor de alguém, né, assim, ele já teve uma história, e aí ela me explicou, olha, essas cabeças vieram de Portugal, porque a gente não pode usar peças daqui do Brasil, porque você corre o risco de você estar aí e entrar alguém conhecido, né, e o impacto que isso tem na vida daquela pessoa, porque naquele momento aqueles corpos são ferramentas de estudo, né, mas eles já foram alguém, então isso é chocante. Mas eu acho que o dia que me pegou, assim, que eu fiquei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi um evento remoto, eu estava em casa, e eu tive que traduzir uma cirurgia endoscópica. E aí eu fiquei muito mal, assim, porque era uma pessoa real ali, um caso que, não é um caso que o médico lidou e ele soube fazer o que tinha que fazer e depois estava mostrando pros coleguinhas, não. Ele estava mostrando naquela hora, tudo poderia dar errado naquele momento, entendeu? Foi muito tenso, então assim, até o final da cirurgia eu fiquei segurando o ar, assim, sabe, do tipo, meu Deus, tem que dar tudo certo, pelo amor de Deus, que não aconteça nada enquanto... Era ao vivo. E aí teve uma hora que aconteceu algum BO, que eu não sei identificar, porque eu não sou da área, e eles falaram assim, nós vamos interromper a transmissão por um momento e voltamos. E aí eu entendi que o negócio tava pegando lá, tava difícil que eles estavam fazendo. E aí passou, e depois eles voltaram. E aí contando de uma experiência pessoal, eu recentemente fiquei internada, fui para uma UTI, e aí essas experiências que a gente tem na área médica, vem tudo, né? Então você tá lá numa cama de hospital e você fica pensando, eu lembro quando eu falei sobre tal medicamento, eu tive que tomar noradrenalina, porque a minha pressão caiu muito, e aí, né, eu tava na UTI, eles tiveram que entrar com medicamento, então fazer um acesso central pelo pescoço. E tudo isso, passava um filme na minha cabeça de situações, né? Você sabe o que tá sendo... o risco que você tá correndo, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu já tava desestabilizada por toda a situação, eu tinha perdido meu nenê e tal, então eu tava pensando muito na perda do meu nenê. Quando aconteceu que eu tive que passar por essa intervenção na UTI e tal, eu comecei a pensar em mim. Aí eu falei assim, meu Deus, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha visto, né, e fala assim, é a minha vida que tem risco aqui. Então, você tem quando a interpretação, ela te dá essa possibilidade de você aprender muito, né? Claro que, vou te dizer, que nem tudo que entra fica, porque senão a nossa cabeça explodia, gente, porque a gente escuta tudo que é tema, né? Mas a gente retém muita coisa também, nem que seja no nosso subconsciente, né? Não, mas e nem porque você faz tradução médica, você é médica agora. Nem um pouco. Eu traduzo arqueologia, eu sou arqueólogo agora, também não é bem assim, né? Também a gente... Por isso que eu falo, tem tudo retém coisas, né? Você começa a entender a sistemática do negócio. É mais isso, né? Do que realmente o que é cada coisa, o que faz cada coisa e tal. Mas o médico não precisa traduzir para você depois, né? Quando eu fui ao dentista, eu tava com um problema técnico, assim, com o dente do siso, e eu fui parar no ambulatório da faculdade de odontologia. Então, lógico que usaram o meu caso especial, né? Falei, bom, resolvendo, tá tudo certo. E aí o professor explicou para os alunos, tal. Aí ele virou para mim, então, eu vou te explicar. Eu falei, não preciso, eu entendi. Ele, você é dentista? Eu falei, eu sou tradutora. É muito com isso. Então foi bem interessante, assim, essa experiência. Mas eu já tinha entendido que o meu caso era grave. Então, imagino você numa UTI, né? Exato, começa a entender. E eles chegaram agora, elas estavam brincando, menina, tá uma beleza.
Enfim. Então, é tradutora, intérprete, mãe, esposa. Vocês estão entendendo? Nós somos reais, né? Ok. Somos. Vamos seguir. Mas foi isso, assim, essas são experiências que marcam, que te dão bagagem para você assumir outros compromissos. Então, antes eu lembro quando falavam assim, vai ser uma tradução médica, você vai fazer um congresso médico. Eu ficava, claro, muito insegura, a questão da preparação, você tem um cuidado maior até, né, para você entender realmente tudo e tal. Mas eu ia assim com o coração na boca. Hoje eu vou um pouco mais aliviada, vou um pouco assim, sabendo o que pode ser que esteja me esperando, né? Não que isso diminua a responsabilidade, mas aquele medo, porque é medo mesmo de chegar lá e falar, meu Deus, o que será que vai acontecer? Já tá um pouco mais controlado, né, agora, depois de algumas experiências aí. Também você já passou muitas coisas, né, Dani? Na área médica, você já passou pela cirurgia, pelo laboratório, pela aula, pelo centro cirúrgico, pelo congresso. Uma coisa interessante que eu fiz também, que eu acho assim, que abriu meus olhos para algumas coisas, foi a área farmacêutica. Revisitar farmacêuticas, né? Então, assim, você vê... uma coisa... É meio impressionante tudo o que acontece. Aí que eu acho que foi a vez que eu mais me paramentei para entrar em algum lugar, né? Então a gente tinha que usar uma roupa estéril, e aí você passava para uma outra área e você calçava mais um sapato, que era outro sapato estéril, e aí você punha mais uma outra máscara e passava... Assim, que eram várias etapas de área limpa e área suja, assim, até você poder entrar onde era feita a embalagem do medicamento. E a gente tinha que interpretar utilizando aquela máscara que cobre todo o rosto, mas a gente estava usando mais a máscara bucal, né? E um calor lá dentro, e a gente com equipamento. Então, assim, esse foi um dos maiores desafios que eu já tive, porque dá um pouco de claustrofobia, é um ambiente pequeno, tinha muita gente ali para entender o que estava acontecendo e tal. E sobre os meus olhos, eu falava assim, gente, olha quanta coisa acontece até isso aqui chegar na nossa mão, né? E é muito interessante quando você consegue ter essa visão, assim, um pouco mais do todo, né? Não só daquilo que você recebe, né? Mas um pouco do processo. Então, também foi uma experiência interessante essa. Qual foi a interpretação, assim, que você tá no seu top 10, assim? Tá, eu sei que todas são filhas, né? Você se preparou, estudou, cada uma é uma experiência, mas tem aquela que você fala, nossa, nunca mais eu vou esquecer na minha vida. O trabalho me marcou muito. Eu gostei de uma vez que eu interpretei em um evento, numa palestra motivacional, que era aquele rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, que ele não tem os membros, ele tem só o tronco. E aí ele conta a história de vida dele. Eu fiquei muito emocionada, foi um evento muito marcante. Mas eu acho assim que todo evento tem a sua peculiaridade, sabe? Eu gosto muito de traduzir para o Sesc, por exemplo. O Sesc tem temas muito legais, assim, tem temas culturais, de turismo, que você fica assim, nossa, nunca imaginei que eu pudesse interpretar isso. A gente tem um evento que eles realizam que chama Mirada, que é um evento de teatro, né? Então você interpreta as conversas, as entrevistas com os atores, com os autores da peça, dos diretores e tal, e depois você tem a oportunidade de assistir a peça, né? Porque é um evento mais completo. Ou, por exemplo, quando tem um evento que eu acho delicioso fazer, já faz tempo que eu não faço, que é um do Sesc também, que é para roteiristas. E aí você vai para um retiro com esses roteiristas, são roteiristas iniciantes, e eles têm conversas com roteiristas mais experientes de várias partes do mundo e tal, e eles têm vários tempos livre para criarem e tal, então é muito gostoso você acompanhar o processo deles. Eu gosto desse tipo de evento. Acho que são eventos assim, eu gosto acho que mais dessa área mais cultural, assim, eu faço áreas mais técnicas, que também têm seus desafios e tal. Por exemplo, uma vez eu fiz um evento que era o cliente, ele era um fabricante daquela... Sabe aquilo que a gente usa para amarrar fardo? Que é um negocinho que você puxa assim, que aquilo não solta mais, você tem que cortar? Ou você vai selar uma...
Isso, menina. Então, olha só. Aí ele era o fabricante da máquina que fazia esse negócio. Então, assim, tem umas coisas que você faz, você fala assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia ter que traduzir isso. Ou o fabricante de uma turbina de avião. Então, assim, sabe, assim, é uma parte do avião. Gigante, né? Então, A primeira vez que eu vi um rolamento na minha vida, eu fiquei chocada. Assim, que eu falei, meu Deus, olha o tamanho disso, que coisa absurda. gostei muito de fazer também. Foi uma semana de treinamento numa fábrica de papel. E aí eles estavam trocando o sistema SAP da fábrica. Só que aí você tem a oportunidade de entrar na fábrica, né? E via toda a questão da logística do centro de distribuição deles e de peças e tal. Isso é tão legal que você fala assim, gente, como que eles conseguiram montar tudo isso? Porque em algum momento aquilo era pequeno, ninguém começa grande, né? A pessoa começou pequena. Como que ela teve a ideia de, sabe, o primeiro produto que ela fez, como que ela teve essa ideia para começar a fazer, a ser fornecedor disso, né? Então, às vezes eu tenho uns pensamentos assim, tipo, quem teve a ideia de ser o fornecedor de, como que chama? Laça-gato, que você chamou? Laça-gato. Então, onde que a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu vou comprar uma máquina e vou começar a produzir laça-gatos, né? Como eu vou desenvolver uma máquina que faz laça-gatos? É umas coisas muito doidas. Eu fiz um recentemente que eu amei fazer. Foi, eu acho que o último evento que eu fiz presencial foi numa feira de franquias. Aí, menina, isso também abriu meus olhos para algumas coisas, assim, que, por exemplo, eu nunca tinha pensado que a pessoa que tem interesse em abrir uma franquia, ela se preocupa não só com a marca, com quanto ela vai ganhar, mas ela vai se preocupar se o produto que ela vende tem prazo de validade, porque isso vai dar mais trabalho. Se ela vai ter que contratar, quantas pessoas ela vai ter que contratar para colocar lá dentro. Então, se é um negócio de autogestão, que nem eles estavam falando desse sistema agora que está pegando aqui no Brasil, que é de lavanderias, autolavado, né, não sei. Que a pessoa chega lá e ela põe a roupa para lavar, ela põe as moedinhas, coisa que nos Estados Unidos existe há sei lá quanto tempo, agora tá virando moda aqui. E aí as pessoas estavam interessadas nesse tipo de coisa. E aí você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Duas coisas assim interessantes quando você faz interpretação. E você sempre tem assunto, viu? Toda rodinha que eu chego, a pessoa às vezes tá falando de carro. Os caras, uma vez eu fui numa reunião, não conhecia ninguém dos pais da escola das minhas filhas quando elas começaram. Estavam falando de carro, falando de não sei o quê. E eu tinha acabado de fazer um evento na Chevrolet e eles estavam fazendo o lançamento de um carro. Puxa, tive um tema ali pra começar, entendeu? Então assim, você sempre tem sempre um pitaco pra falar. Assim, uma vez eu estava num evento que não sei. É a pessoa legal do rolê que tem sempre uma historinha pra contar. Interessante. Ou a chata, né? Ela já vem ela falando de novo. Não, você sabia, né? Às vezes eu passo um pouco por isso também. Nossa, você sabia que os tapetes de portas de shopping tem coisas de metal para tirar chiclete do sapato, sabe? Às vezes a gente vira ser muito assim, né? Tá vendo? A gente tem que ir no detalhe. E aí o Google o algoritmo não nos entende, né? Porque num dia você está pesquisando sobre a máquina de fazer laça-gato, no outro dia você está pesquisando sobre uma endoscopia, né? Então, assim, vira uma bagunça. O algoritmo pensa, mas quem é essa pessoa que se interessa por tantos temas, né? Mas é por isso, porque a gente acaba passando por essas experiências de estudo e aprendizado também. Dani, 2 perguntas aqui, lógico, eu poderia passar aqui 50 mil anos, eu ainda quero marcar um café com você, porque acho que vai ser muito legal, espero que você esteja no Profit pra gente poder se abraçar lá. Beleza, né? Mas vai ser novembro, por favor, vai ser muito legal tomar um café com você lá no Profit. Mas, vou te fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, que você vem da área da comunicação e eu recebo no meu direct mensagens de jornalistas, pessoas que vêm da área de comunicação que pensam, Damiana, eu tô pensando em ir para tradução, para interpretação, mas não sei o que fazer. Você passou por isso. Que mensagem que você deixaria para o seu colega da área de comunicação que está pensando em trabalhar com tradução e interpretação?
Eu acho que é possível para todo mundo, inclusive, né? Assim, essa é a beleza, eu acho, da interpretação e da tradução. É um mercado que ele não é fechado. Quer dizer, vamos lá, tem as duas partes. Mas uma pessoa que tem interesse em mudar de área, ela tem que percorrer alguns caminhos, não importa a área que ela vai querer trocar. Eu tenho uma amiga que ela era advogada e ela resolveu virar nutricionista. Ela teve que percorrer aí, né, de fazer novamente uma faculdade, fazer cursos de especialização, fazer network com outros profissionais da área e tal. E isso acontece também na área da tradução e da interpretação. Lógico que a gente pode pensar que a área de comunicação, jornalismo e tal, tem um pezinho ali, eles estão ali, caminham um pouco juntos, né? Porque são áreas que a gente se interessa por leitura, por estudo, que é uma coisa que você precisa ter para você ser um bom tradutor, um bom intérprete. Você tem que se interessar pelos assuntos, por você buscar mais conhecimento, não, como você falou logo no começo, da gente não se contentar com aquilo que a gente já sabe e tal. Mas é um caminho, você tem que procurar caminhos. Então, no meu caso, eu procurei cursos, eu entrei em blogs, né? Na época tinha muitos blogs ali que falavam, e aí você tem que tentar separar o joio do trigo, porque você percebe que tem gente que acha que é um milagre que vai acontecer, e outros que já são mais pé no chão, e aí você também tem que pensar, putz, tem uns que te jogam tão lá pra baixo, falam que o negócio é tão difícil, você fala, nunca vou conseguir. Então você tem que ir dosando isso, né, e tentar se envolver. Eu acho, por exemplo, encontros como o Profit, como o encontro da Bratis, né, situações assim, o Poliglotar, que vai acontecer agora, são oportunidades para você encontrar outras pessoas e conversar, e trocar uma ideia, e perguntar, né. Eu recebo, você sabe que o meu perfil do Instagram, que acontece com ele? Quando eu comecei a mexer no Instagram pensando em algo mais profissional, eu já tinha uma página no Facebook profissional, porque eu tratava isso como o meu currículo, né, como um portfólio. Então eu quero colocar aqui os eventos que eu faço para as pessoas verem, olha, ela realmente é tradutora e intérprete. Porque eu tinha colegas que não, tipo assim, da onde que ela virou tradutora? Ela era comunicadora até outro dia, fiz faculdade com ela, tá? Então, eu queria mostrar, não, olha, realmente eu estou trabalhando com isso, tá dando certo, olha que legal. Então, era um portfólio, né? E foi assim que eu comecei a fazer no Instagram também. Só que eu percebi que muitas pessoas que gostariam de entrar no mercado, nessa área, estavam me seguindo. E elas começaram a me fazer perguntas por mensagem, né? Como que eu faço? Você tem dica disso, você tem dica daquilo e tal. E eu não me sinto capaz de fazer isso, entendeu? Assim, eu tenho a minha experiência, eu posso contar da minha experiência, mas eu não posso te falar, faça isso, faça aquilo. E aí eu comecei a pesquisar para poder postar coisas desse sentido. Então hoje eu tenho várias fontes e eu não faço isso sozinha porque eu não tenho tempo. Então tem a Josi, que é a minha social media, ela que faz para mim os posts, eu dou uma direcionada ali no que eu tô procurando e aí eu indico para ela alguns perfis que eu sigo, né? Olha, vai lá no perfil da PIC, tem muito conteúdo lá, enfim, tem o blog da Tradutora Iniciante que eu gosto bastante, da Interpret2Be. Então são alguns perfis que eu tenho lido e tenho procurado seguir para depois transformar em posts e colocar na minha rede, porque eu percebi que as pessoas estavam perguntando, entendeu? Então é assim, é um caminho, não é milagre, não é que nem, por mais que você seja jogada dentro de uma cabine, você vai ter que fazer esse movimento mesmo, de ir atrás e tentar desvendar aí o caminho que é para você, né? Cada um tem o seu, então qual é o seu? E eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz nesse podcast, mas eu vou começar a fazer. Porque o intuito das entrevistas eu sempre falo, eu quero criar uma bolha temporal para lá no futuro as pessoas entenderem aqui o que a gente tá fazendo. Vai que acaba. Ai. Não, já pensou, né? Os ciborgues vão ouvir, né? Não sei o que vai acontecer, os zumbis, não sei, né? Mas que mensagem que você gostaria de deixar lá pro futuro, da sua vivência como intérprete? Olha, quando eu comecei a querer viver disso, eu fui num evento no Autódromo de Interlagos, e eles tinham um painel com muitos post-its, e eles falavam para a pessoa escrever ali o que ela queria, um desejo, né? E eu estava começando a viver só de tradução e interpretação. E eu lembro que eu coloquei assim, que eu gostaria que o meu trabalho fosse relevante, fosse um trabalho que fizesse a diferença na vida das pessoas. Porque
você imagina como é importante a comunicação, né? Então, assim, eu falo isso para os meus clientes. Não adianta você pagar uma grana para trazer uma pessoa maravilhosa para vir para cá, para vir fazer seu treinamento num hotel super gostoso, com uma comida deliciosa, se ele vai sair daqui sem entender metade do que está sendo falado. Isso acontece muito no espanhol. O espanhol é um idioma muito parecido com o português, que a gente tem a impressão de que a gente está entendendo. E pode ser que você esteja entendendo alguma coisa, mas você quer que a pessoa saia de lá entendendo alguma coisa ou entendendo tudo, né? E essa mensagem que a gente, como intérprete, passa, ela está sendo realmente fidedigna ao que está sendo dito, a forma como está sendo dita, né? Eu gosto muito de interpretar mesmo. Então, se a pessoa está lá, está falando, né, com entusiasmo, tudo, eu quero passar isso para a pessoa que está me ouvindo, né? Tem situações que você tem que interpretar diálogos. Eu quero que o meu ouvinte perceba que antes era uma pessoa e agora é outra pessoa que está falando. Então, eu acho que, não sei se seria uma mensagem para o futuro, mas um desejo que eu tenho, e eu espero que os meus colegas também tenham, quem vai se aventurar aí por esses caminhos, é que esse trabalho seja tão importante na vida de alguém, sabe? Assim, que a pessoa que me inspirou a ser intérprete, eu vi um post dela esses dias, a um colega super querido dos Estados Unidos, ele trabalhava comigo na missão, e ele já fazia muita interpretação lá, eu aprendi com ele, e hoje ele é intérprete de tribunal nos Estados Unidos. E ele fala como é difícil, né, e como é ao mesmo tempo excitante, um dia ele ser a voz de um haitiano, no outro dia ele é a voz de um mexicano, e outro, para que as pessoas na corte entendam por que aquela pessoa está ali. Olha o poder que o nosso trabalho tem, né? Então eu acho que isso que é importante que fique claro, né? A sua voz, o seu registro, o seu texto, ele está servindo para algo maior que você, né? Uma mensagem que vai além de você, né? Então você não é o foco realmente, né? Por mais que a gente goste que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, você não é o foco. O que você está fazendo ali que é importante. Então, não sei se eu respondi, mas é isso. Mas... Uau, né? Tinha que ser da Daniele, né, gente? Acho que todo mundo saiu inspirado dessa conversa. Dani, eu agradeço muito aí você ter aberto um tempinho aí entre família, trabalho e vida, corrida, porque 2023 a impressão é que a gente tem que resolver as coisas dos últimos 3 anos, assim, de uma vez, né? Então, muito obrigada por você abrir esse espaço. E, enfim, dê aí a sua divulgação, que não sei se você está com algum projeto que você queira divulgar. Você tem um Instagram lindo, que eu acho que vale a pena pessoas curiosas em tradução, interpretação, estudantes, porque a Dani faz um trabalho bem legal nas redes sociais. Daniele Sass, no Instagram. Daniele Intérprete. No LinkedIn você também tá. Daniele Intérprete. De projeto, uma coisa que eu acho que eu venho trabalhando já desde que eu comecei meio que auxiliar na questão da organização do evento, de você encontrar intérpretes. Eu sempre fiz isso. Então as pessoas às vezes me ligavam, falavam: Dani, você está disponível para tal evento? E se eu não estava, eu já falava: olha, eu não tô, mas eu tenho um tal colega que eu acho que tá, deixa eu verificar. Aí eu já corria atrás e tal, e colocava a pessoa em contato. E aí as pessoas voltavam para mim, porque elas falavam: poxa, ela me ajudou nisso. E aí começou: Dani, mas você tem indicação de inglês? Tem indicação de alemão e tal? E isso foi crescendo de uma forma que na pandemia eu tive a oportunidade de crescer como empresa. Então hoje eu tenho a SAS Traduz, que graças a Deus está indo bem, está aí ajudando eu falo, né, que o meu interesse com a SAS Traduz é fazer com que o cliente veja a interpretação pelos olhos do intérprete, né? Porque a gente que está ali, a gente que sabe o que precisa realmente, o que é supérfluo, o que você pode realmente batalhar, porque tem que conseguir daquele jeito, que senão não vai dar certo e tal. Então, tem dado certo, então hoje eu tenho essa Traduz, e aí, inclusive, quem quiser mandar aí um currículo, alguma coisa, quem sabe uma oportunidade dá certo, né? Não sei. Quem sabe a gente cresce a esse ponto de conseguir chamar outras pessoas. Eu tenho já uma rede de colegas que... já tô seguindo agora, hein? Tô seguindo. E esse é o meu projeto. Eu mudei agora para Jundiaí.
estou morando aqui, então estou me concentrando mais na parte da gestão da empresa. Tenho ido para São Paulo, continuo indo fazer eventos, mas mais focada agora com a parte da gestão mesmo, porque a ideia é que dessa forma a gente consiga crescer e eu digo assim com muito carinho, de também poder ajudar outros, abençoar outros com o trabalho, sabe? Com bons trabalhos, boas tarifas e tal. Então esse é o meu projeto. E eu tenho um projeto pessoal, eu sou professora na Escola Bíblica Dominical, com crianças de 9 a 12 anos, do bairro da Vila Nova Cachoeirinha, e a gente tem um trabalho que chama Manobras que Transformam, e aí se vocês quiserem seguir também, é um projeto de skate. Então, eles têm tido aulas de skate e a ideia é a gente ter um ambiente seguro para eles irem durante a semana, para brincar, para se divertir. Então, quem quiser seguir, apoiar também, vai ser muito legal. Olha, muito legal. Os colegas que devem estar, como que eu faço para enviar meu currículo? contato@sastraduz.com.br. SAS eu vou soletrar. SASS. Traduz com Z.com.br. E aí, assim, gente, eu recebo os currículos com muito carinho e assim, com muito cuidado, porque a pessoa que manda um currículo, ela tem muita expectativa, mas a gente é um micro, assim, desse tamanho, né? Então, quando a gente tiver uma oportunidade, pode ter certeza que a gente vai querer chamar aí os colegas que estão ouvindo, mas tenham paciência, tá? Porque a empresa é uma eu-presa, né? Meu pai me ajuda com as finanças, e a minha irmã me ajuda com a parte de comercial, assim, com o orçamento, tudo. E eu e o Juan, a gente interpreta aí sempre que tem oportunidade pra gente, né? Não, mas é assim que se começam as grandes empresas, ainda mais com esse foco que você tem no cliente, na qualidade do seu trabalho, né, Dani? Dani, obrigada, tô muito feliz, né? E, enfim, já fica o convite, Juan, queremos você aqui para você contar a sua história também. E depois vamos fazer a parte 3, hein? Porque ser casal, trabalhar, viver junto, tem as suas dificuldades, ainda ser pai, ser mãe, enfim. Precisamos falar sobre isso também, né? Então, vamos, depois deixem os comentários aí das perguntas que vocês querem que a gente faça para o Juan, das questões, né, essas questões de DR aí, familiar, trabalhando junto, que eu sei que trabalhar junto não é fácil também, tem os seus desafios, então vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Dani, muito obrigada e espero já te ver aqui outras vezes.